Uma tecnologia que já ajudou a revitalizar o Rio Pinheiros, em São Paulo, e o córrego Joana, no Rio de Janeiro, pode ser a próxima aposta para limpar a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões postais de Belo Horizonte. Essa técnica consiste em injetar oxigênio na água. Para explicar como isso funciona e quais são os desafios para a gente recuperar a nossa Lagoa da Pampulha, a gente conversa agora com a bióloga e professora do UniBH, Fernanda Rage. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, Flávia. Bom dia, gente. Muito bom estar aqui com você já de manhã também. Obrigada, professora. Como que funciona exatamente essa técnica da injeção de oxigênio? E me conta os resultados concretos que isso já gerou em outros lugares. Olha só que interessante. Eu também achei muito bacana o pessoal trazer isso para a Lagoa da Pampulha, porque não vai ser uma reação imediata, mas vai ser uma reação ali que vai ter que acontecer de tempos em tempos. Por que isso? A gente viu semana passada que a Lagoa da Pampulha estava sendo limpa de alguma forma. O pessoal estava retirando dali de dentro o que a gente chama de matéria orgânica, que é o que fica ali. Lixo, às vezes, que vem folha morta, lixo que vem de algum esgoto clandestino. E tudo que a gente chama de orgânico é aquilo que as bactérias podem se alimentar. Só que como a Lagoa da Pampulha não tem uma corrente de água, ela é uma lagoa lêntica, que a gente chama, ela é uma lagoa parada, em muitos casos, o oxigênio fica todo preso ali embaixo, na água. Então, os animais e as bactérias têm que disputar aquele oxigênio que está ali. E essas bactérias que estão ali, a gente chama elas de bactérias aeróbicas. Para elas se alimentarem e crescerem, elas precisam do oxigênio. Então, na medida em que a gente injeta esse oxigênio na lagoa, a gente está dando para elas uma informação de: olha, você pode comer e pode crescer. Então, com esse oxigênio, ela vai ser estimulada a comer toda aquela matéria orgânica que ainda estiver ali dissolvida na água e vai limpar de forma natural. Então, a gente está introduzindo um sistema artificial que seria o normal dentro da natureza. Então, ecologicamente, a gente está estimulando um sistema a funcionar de maneira artificial. Ah, Fernanda, mas aí é que tá. Essas bactérias vão comer essa matéria orgânica que está ali, e aí elas vão crescer e vão tomar conta e vai ficar aquele cheiro podre de novo. Não vai. Por quê? Porque com o tempo esse oxigênio vai sendo todo conduzido ali no fundo. A gente chama de demanda biológica de oxigênio, que é o oxigênio que os animais e micro-organismos precisam. Como ele vai ser todo consumido ali, e os animais e as bactérias e as plantas vão disputar, com o tempo não vai ter mais bactéria do que oxigênio. Isso tudo muito rápido, em questão de segundos. Então, uma grande parte dessas bactérias vai morrer e grande parte vai ficar. E aí, essas que morrerem, elas vão se decompor de forma natural e dessa forma a gente conseguiu limpar a poluição que está ali dissolvida na lagoa e, ao mesmo tempo, equilibrar o ambiente do jeito que estava ali antes ou como que seria na natureza. Você diria que esses seriam os benefícios visíveis mais É, rapidamente, essa limpeza por meio desse consumo do que está ali de bactéria e de matéria orgânica? exato, de matéria orgânica. Então, o que a gente viu na Lagoa da Pampulha foi o que a gente chama de limpeza física. Então, o pessoal estava tirando o que conseguia pegar. Uhum. Mas, em alguns casos, a gente tem componentes que vêm da poluição, sabonete, shampoo, às vezes o óleo de cozinha, que se dissolvem na água e ficam ali escondidos, dissolvidos quimicamente. E só essas bactérias que conseguem compensar aquilo ali, comer, se alimentar daquilo ali, para poder tirar. Então, a curto prazo, a gente conseguiria sim fazer essa descontaminação para depois virem outras ações que a gente já tem, que são as caravelas que estão lá também. Não sei se o pessoal já viu, são uns barquinhos azuis. Esses barquinhos azuis, eles também têm ali dentro bactérias e microalgas que são naturais da própria lagoa e que a ecologia de dentro ali dessa caravela faz com que essas colônias cresçam. Então, quando eu tenho essa morte muito alta dessas bactérias que eu disse que vão comer ali e crescer dentro dessa lagoa, muita gente pode pensar assim: ah, Fernanda, mas aí vai crescer demais, vai morrer e aí vai entrar em desequilíbrio do mesmo jeito. Não, porque essas caravelas estão sendo estimuladas a produzir mais bactérias e algas que são próprias ali da lagoa. Então acaba que não estão vindo outras bactérias e outros micro-organismos de fora. Então a gente está injetando ali só oxigênio com essa tecnologia para elas comerem, se alimentarem e crescerem. E ao mesmo tempo a caravela também estimula elas a crescerem de forma natural, porque eu estou perdendo ali na oxigenação. Então a oxigenação vem e dá o estímulo. Olha, estou te dando oxigênio e comida. Pode se alimentar e pode crescer.
E aí parte delas, quando vê que não tem mais oxigênio suficiente, porque a gente não vai ficar injetando direto. É uma injeção única de tempos em tempos, e aí elas vão morrer, uma parte vai ficar, e aí esse equilíbrio ecológico volta. E aí vem os benefícios, né? Que se eu tiro essa poluição da água, eu vou ter a redução do cheiro, eu vou ter a cor mais límpida, mais transparente. Então, eu vou eliminar substâncias que não eram naturais dali. A gente está falando aqui na 98 News com a Fernanda Rage, que é bióloga, ela é mestre em sustentabilidade, doutora em recursos hídricos, tem um currículo extenso e é professora de engenharia ambiental do UniBH. Fernanda, além dessa intervenção, né, da inserção desse oxigênio na água, como que a gente garante, daqui para frente, né, em longo prazo provavelmente, que a lagoa volte a ter águas limpas e que seja própria, por exemplo, para atividades turísticas? Isso é realmente possível? Vejam só, hoje a prefeitura ela tem dados que são um pouquinho, na verdade, depende muito do ponto de vista tecnológico, né, e biológico falando. Na prefeitura, hoje, a gente tem uma classificação da água que a gente chama de nível 3, que é aquele nível que a água ela tem uma certa possibilidade de ser usada, mas ela tem que ter um tratamento mais aprofundado. Do ponto de vista da legislação ambiental, a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela está na classe 2, que é aquela que eu preciso de tratamento biológico e preciso de tratamento físico-químico para poder ser utilizada futuramente. Pode acontecer de voltar? Sim, no Belo Horizontino ele é muito nostálgico em relação a isso, porque na década de 60 o próprio Minas Tênis fazia esse tipo de campeonato. Então a gente tinha campeonato de esportes náuticos. Hoje a gente vê em alguns momentos pessoas que pescam na lagoa, tem gente que vive nada na lagoa. Hoje, A gente está com um probleminha no áudio da Fernanda agora, ficou o meio que é esse falhando. Vamos nível tentar. 3? A gente perdeu a conexão Esse nível com a 3 professora Fernanda. A Fernanda Rage, ela é bióloga, ela é mestre em sustentabilidade, doutora em recursos hídricos, professora de engenharia ambiental do UniBH. Vamos tentar refazer a conexão com ela? Ver se a gente já consegue. Não, ainda não. A gente volta a falar com a professora Fernanda Rage mais para frente na nossa programação. A gente falou aqui de uma tecnologia, gente, que pode ser a próxima aposta para limpar a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões postais de Belo Horizonte, que a teste. gente voltou? Voltamos, Voltamos, Fernanda? Ah, então, voltamos. então tá. Peço desculpa para vocês, deve ter sido a rede que está aqui comigo. Ah, com certeza. E então, assim, a classe 3 hoje, ela é uma classe que a gente não pode usar de jeito nenhum. Nem tocar, nem chegar perto. Tanto é que a gente já viu algumas pessoas fazendo algumas atividades que Quanto não são mais pescar, adequadas, né? coisas Pescar e consumir, então, de jeito nenhum. jamais, porque esse nível 3 significa que a gente está num nível altíssimo de micro-organismos que a gente chama de coliformes totais e coliformes fecais, que são aqueles micro-organismos que vêm de fezes, urina, de dejetos, e coliformes totais que vêm de bactérias mesmo e de outros componentes que vêm do nosso ambiente e que são extremamente nocivos para a nossa saúde. Então, principalmente peixe, os peixes eles têm uma capacidade que a gente chama de bioacumulação. Eles acumulam na pele e na carne não só esses micro-organismos que ficam hospedados ali, mas outros tipos de substâncias que estão ali. Então, passa para a gente. E aí vai ter gente que vai falar, ah, mas é pouquinho. Sim, mas dependendo se a pessoa tiver com alguma enfermidade, alguma doença, gripe, resfriado, com baixa imunidade, se der para alguma criança ou algum idoso, isso pode chegar até a ser letal, né? E por que a gente não atingiu ainda a classe 2? A prefeitura hoje acredita ser mais seguro, porque é 2, 3, 2 e 1. Então, 3 é um dos níveis mais complicados que a gente tem. O nível 2, a gente chegou a atingir no ano passado, mas a gente ainda tinha alguns níveis muito altos de nitrato, nitrito, de enxofre, que são compostos que ainda não permitem micro-organismos bons crescerem ali de forma saudável para nos ajudar. E para chegar em esportes náuticos, ela tem que ficar no nível 1. Uhum. Então, como vocês já tinham, a gente já tinha conversado aqui, né? E a gente tinha se questionado, será que dá para fazer, igual o prefeito Álvaro da Manhã deixou a gente tão nostálgico, né? E já com esperança de nadar lá ou de fazer práticas esportivas náuticas? A gente tem que ter um certo cuidado, porque essa primeira etapa é a primeira que a gente está vendo que realmente vai funcionar, mas precisa de muita disciplina.
nossa, como cidadãos, dos órgãos públicos para manter essa limpeza dali, da Copasa, que já está fazendo o papel dela, mas que precisa ser mais incisiva, precisa ser mais insistente nas redes que são clandestinas. Então, é um conjunto, depende da gente, depende dos órgãos públicos e depende da Copasa, nossa companhia de tratamento. Pode ser que aconteça? Pode, mas eu, sinceramente, sendo técnica agora, acredito que não de forma imediata. Mas estamos no caminho, sim. Estamos no caminho para que isso aconteça. A junção dessas duas tecnologias, né, que a gente chama de soluções baseadas na natureza, isso é muito comum no mundo e está vindo agora com muita força no Brasil, e que bom que está vindo, porque são tecnologias que são inovadoras e que imitam a natureza para a gente poder recuperar a própria natureza. Então é muito bacana. A junção das duas foi uma coisa muito bacana. Eu fiquei feliz quando vi isso, quando vi as caravelas lá no início. O pessoal ficou muito bravo. Teve gente que fez videozinho nas redes sociais falando que os barquinhos estavam matando os peixes, porque por coincidência foi na época que colocou os barquinhos que a gente tem uma frente fria muito forte. Então o peixe, ao mesmo tempo que morre de calor, ele também pode morrer de temperaturas muito frias. E aí, na época, aconteceu isso e depois a gente teve uma recuperação. Até que a gente tem visto mais peixes, mais aves e movimentação de mais animais na lagoa, depois da introdução dessa tecnologia. E eu acredito que agora também com a oxigenação, que já foi tão bem sucedida em São Paulo, no Rio Pinheiros e no Tietê, eu acredito que se fizer a gente chama de fazer um piloto primeiro, fazer testes, né, fazer um piloto e tudo der certo, o pessoal vai injetar ali, ver como vai ser a reação dos animais e das microalgas e dos micro-organismos, verificar uma amostra de água para ver se esse padrão vai ficar legal. Então, depois desses estudos, eles não são tão demorados, mas também não são tão rápidos. Então, depois desses estudos, eu acredito que a gente vai ter uma resposta melhor, mas a princípio é uma resposta boa e é uma ideia bacana, sim.